Os, tudo bem com você? Hoje eu quero falar um pouquinho desse meu livro, né, o Karate-Do, né? É Karate-Do Shotokan-ryu, a minha visão, que fala da minha visão, que eu tanto tenho falado aqui com vocês, né? O que acontece? Quantas mais pessoas, né? Quanto mais pessoas falarem do valor desse livro, as pessoas que me seguem, que gostam desse trabalho de reflexão, né? Onde eu falo do karatê e não pelo karatê, como eu sempre falo, né? Quanto mais pessoas se reunirem para falar nos seus Facebook, Instagram, canal do YouTube sobre esse livro, né? Que reúne reflexões de um modo geral, eu acho que esse trabalho vai ter e ganhar mais e mais força. Eu acho assim, não cabe a ninguém falar do karatê como um mestre, como uma pessoa responsável, né, pelo karatê, se essa pessoa não é realmente um mestre, uma pessoa com anos de trabalho com karatê e assim por diante. Então eu queria falar para vocês sobre isso. Esse livro, né, a primeira frase do livro aqui fala, primeiro texto, né, pequeno, ele fala assim: o Karate-Do é uma via segura, mas não pense que ele lhe bastará se você estiver fora de si. É nesse sentido que entra a introspecção necessária para que não só o crescimento interno do seu adepto como indivíduo no mundo aconteça, como também ocorra seu crescimento técnico no estudo do Karate-Do, no uso do mesmo em ação. Esta não foi minha primeira lição no primeiro dia de aula de Karate-Do, mas sim minha primeira aprendizagem no dia em que conquistei a faixa preta. O que eu quis dizer com esse primeiro texto? Eu quis dizer que a técnica realmente sem o espírito, como ensinam os grandes mestres, não acontece. Você pode ter a técnica que for ali, elaborada, faz isso, faz aquilo, você sabe tudo. Está ali alinhado nos seus treinos e tal. Se você em luta real, ou mesmo num comitê de campeonato, ou mesmo também num comitê de exame e assim por diante, não estiver preparado intimamente, ou seja, estou falando de questões emocionais, você não está preparado por completo, né? Não que você não mereça uma faixa preta, que você não mereça estar ali fazendo exame, mas você tem que conquistar aquilo ali, porque na rua não vai ter jeito. Ou você tem um espírito na rua para lutar, ou você vai ficar realmente numa situação muito difícil. Então, esse livro é a primeira reflexão, né? É essa que eu li para vocês. E esse livro ele tem esses aspectos mesmo, sabe? De trazer o tipo de pensamento, tipo, cara, por que só os japoneses podem crescer, pensar em cima? Será que todo mestre realmente é um mestre só porque ele tem autoconhecimento e a graduação para tal? Será que ele tem postura de mestre? Eu falo do caráter, eu falo de como ele se coloca no meio, entendeu? Sensei Nakayama, um grande difusor do Shotokan e do Karatê de um modo geral, e grande mestre de grandes mestres de Karatê, né? Shotokan. Agora, não teria ele trazido uma visão só japonesa naquela época, que fazia parte da geração dele, aquela mentalidade, tudo bem. Mas Asai Kanazawa, né? Entre alguns outros aí, não teriam trazido um resgate maior do que o Sensei Nakayama com relação à cara do Karatê, né? Como uma arte que vinha de Okinawa, que tinha suas raízes lá na China. Eles não teriam feito mais? São essas questões que eu trago aqui nesse livro, né? E eu gostaria de dividir isso com vocês, né? Que vocês comprassem o livro não só para que eu ganhe dinheiro, né? Até porque para ganhar muito dinheiro com livro só sendo Paulo Coelho, né? Vendendo demais. E no universo
tão dividido como é o do karatê, não tem como você agradar todo mundo, né? Porque tem sempre os críticos, né? Falando em crítico, em equilíbrio, né? Em essa parte interna estar preparada. Essa semana mesmo, infelizmente, mais uma pessoa que desde o início, né? Desde que me descobriu na internet, falando e escrevendo e mostrando sobre karatê, adepto de Goju Ryu, se ele vê esse vídeo ele sabe que eu estou falando dele, né? Infelizmente eu tive que bloquear o perfil dele, né? Da minha conta, né? Porque insistentemente estava indo lá para cutucar, ofender, diminuir o trabalho. E é interessante, né, entrar nessa questão porque a manifestação dele se deu quando eu mais uma vez estava divulgando a minha primeira entrevista dada ao Jefferson, né, que tem um blog lá do estudante lá do Karatê, né, que é um faixa marrom, acho que se não me engano lá de São Paulo. Foi a primeira entrevista que eu dei. E ali ele veio com esse tema de que se existia, a pergunta era, existe rivalidade nas artes marciais? E toda vez, né, de uma forma interessante, toda vez que eu pego essa entrevista e divulgo, sempre aparece aquele discurso dizendo que aquilo não tem nada a ver, que aquilo ali não existe. Outros acham, como esse rapaz, né, veio alegar, que era uma questão pessoal, que era um problema que eu tinha vivido, que ele já tinha passado por várias artes marciais, nunca viu isso, muito menos no karatê. E outras pessoas também, umas concordam, obviamente, né? Mas acho muito engraçado, porque as pessoas negam que isso existe, né? E esse rapaz foi mais uma prova viva do que eu quero me referir ali dentro, né? Porque quantos no seu pós-treino lá de karatê, seja Shotokan, seja o que for, parou ali, tá como eu estou aqui sentado no chão do dojo ali, o sensei está descansando também, ou seja lá o que for, falam um com o outro, e aquele cara, hein? Aquele tal de sensei Alan Franklin, pô, né? Eu sei que falam, eu sei que as pessoas que não gostam, falam, entendeu? Esse, para piorar, é do Goju Ryu, né? Deve ser daqueles que, se você mostra que existem aspectos parecidos no Shotokan com o Goju Ryu, o cara não admite, o cara fica pau da vida, e ele veio do Shotokan. Isso é que é interessante, né? Então, é esse tipo de crítica por trás, não necessariamente rivalidade, um professor com o outro, não é isso que eu falo. Até existe, porque eu presenciei profissionais altamente graduados criticando outros altamente graduados pelas costas, entendeu? E para mim, comentando comigo, vi ambos os lados comentarem um do outro. Como é que fica? Eu vou dizer que não existe? Claro, ele usou na entrevista um termo mais forte, né? Rivalidade. Tudo bem? Né? Mas picuinhas, falar por trás, essas coisas tudo que quebram a ideia do Budô, isso existe. Eu não posso negar. Entendeu? Disse-me disse, falar por trás sempre existiu em qualquer setor humano, e inclusive em Okinawa. Mutobo não gostava de Funakoshi, nem ele de Mutobo. Sentaram na mesma mesa na reunião de mestre, um do lado do outro. Então, por favor, para. Não vem dizer que só a religião é que falha, é que fala uma coisa e fazem, só o religioso, né? Fala uma coisa e faz outra coisa, porque isso é do ser humano. E não seria o karatê-do, não seria as pessoas usarem isso aqui, o kuruobi, né? Kuruobi, que vai fazer dessa pessoa um santo. Ele deveria sim seguir os preceitos, né? Os princípios do karatê, os juramentos, tudo, os lemas, mas às vezes adapta a si. Todo o contexto da arte ele adapta para si, né? Mesma coisa que os religiosos fazem, né? Então, gente, comprem esse livro, porque ele é muito esclarecedor, tá? Ele é um livro muito, assim, se você quer conhecer todo o trabalho que eu fiz esse tempo todo, tá aqui, basicamente, tá? O próximo livro vai ter essa mesma capa, aqui vai estar escrito técnicas, tá? Ou seja, são 2 livros que eu lançarei.
esse já está lançado, sendo que, vou dar uma satisfação para vocês. Esse é grandão, né? Esse livro aqui, essa primeira edição, ela é grande. Depois eu vou fazer um de um tamanho menor, né? Eu vou tentar trazer para a Amazon Brasil. Esse aqui está sendo vendido pela Amazon dos Estados Unidos. Então, está saindo o preço dele, junto com o frete, um pouquinho salgado, né? Para as pessoas. Não era como eu queria que saísse. Então, eu estou tentando relançar, né? Vou até fazer uns ajustes ortográficos, que depois eu vi que saiu algumas coisinhas que não eram para ter saído, em troca de palavra. E eu vou, que é uma coisa normal que acontece. E eu vou, né? Vocês podem ver, tem a minha foto aqui, né? Um atacante, o quê, né? Isso, inclusive esse tipo de cena aqui que as pessoas sentem falta nos meus vídeos. Quando eu puder fazer, com certeza eu vou fazer. Agora, tem aqui a minha história, vocês vão saber de quem eu fui aluno direito, como é que começam as artes marciais na minha vida e assim por diante. E eu vou, como eu estava falando, tentar vender pela Amazon Brasil. Então eu vou retirar essa edição grande e relançar ele menor. Eu vou tentar fazer isso, não garanto, tá? A princípio que está à venda é esse livro grandão aqui, né, desse tamanho. E com essa dificuldade do frete, né, de vir dos Estados Unidos. Vamos então aí para uma rápida parte técnica aí. Gente, fala um pouquinho da acentuação do quadril com relação a essa movimentação do karatê parada mesmo, né? Estou aqui, né? Kibadate. Então vamos lá. Tatê chutou aqui na frente. E pôs o ki. Pode notar que a faixa vai sempre mexer. Pôs o ki. Por quê? Se eu socar e ela estiver parada, só o braço foi. Quando eu aplico esse soco, tá vendo? O que aconteceu aqui? O Koshi mandou a força mesmo, não estando em Zenkutsu, para fazer esse princípio, tá? Mesmo, ele funciona aqui também. A força tem que vir daqui, do chão, e o quadril vai conduzir o punho e o giro. Entendeu? Isso é termos de Zuki. Tsuki, né? O ataque. Agora, defesa é a mesma coisa. Eu ataquei. Se eu quero fazer um soto ou o quê? Né? Vamos lá. Né? Ó. Virou. Virou. Obviamente, se eu for atacar, ela vai ficar um pouquinho mais de frente, mas ainda assim, deu um arranque daqui pra cá. Entendeu? Então vai virar um pouquinho, ela não vai ficar totalmente reta. Ó. Por quê? Porque o quadril está indo. Então atentem para esse detalhe. Sempre vai ser assim. Aqui o quê? De novo, jogando aqui é o quê? Abriu. Socou? Então vai ter sempre o quadril. E estando em Zenkutsu-dachi, tá? Ou mesmo, como eu mostrei, em Kibadachi, tá? Vai ter quadril. Se não tiver quadril, se não tiver kime, se não houver essa mecânica, não está sendo karatê. Muito obrigado pela atenção.